O Girão do Partido Novo, senador do Partido Novo, vai entrar com uma representação contra o Alcolumbre no Conselho de Ética do Senado, exatamente pedindo a destituição do Alcolumbre da presidência do Senado. Tem chance de prosperar isso? Eu não sei, cara. O escândalo do Alexandre de Moraes é tão grande que eu não duvido, não. Seria uma oportunidade única de tirar o Alcolumbre. Não sabemos se vai funcionar. Vamos entender o que é isso daqui, porque sem dúvida alguma o motivo parece claro, né? Alcolumbre tem evitado pautar impeachment de ministro do Alexandre de Moraes, e a gente sabe agora que o Alexandre de Moraes está mais do que enrolado no caso Master, está super enrolado no caso Master. Não tem por que impedir pedido de impeachment dele. E no momento que sair os pedidos de impeachment do Alexandre de Moraes, dá para tirar o Dino Gilmar Mendes também, que tem atrapalhado a função do Congresso nessa história toda, né? Aliás, dá para fazer uma limpa boa ali no STF com isso. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Quanto Maior o Amor, Mais Caro o Seu Custo. Se tem propina, aí eu tô lá, e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, urgente, Novo levará Alcolumbre ao Conselho de Ética. O Eduardo Girão, que é o senador pelo Partido Novo, vai representar Davi Alcolumbre no Conselho de Ética do Senado por omissão institucional e abuso de poder nas prerrogativas da presidência. Na justificativa da representação, a legenda acusará o amapaense de engavetamentos sucessivos de pedidos de impeachment contra Alexandre de Moraes, além da obstrução das investigações da CPI do INSS e de impedir a CPI do Banco Master. A CPI do Banco Master já tem assinaturas mais do que suficientes para ser instalada, só que o Alcolumbre não quer. Ele quer, na verdade, até votar, fazer a sessão conjunta para votar o veto, a derrubada do veto do Lula, não sei o que lá, mas não quer a CPI do Banco Master, né? Trata-se de iniciativa inédita nessa legislatura. O texto que está sendo concluído fará menção aos mais de 40 pedidos de impeachment contra o ministro do STF, alguns bastante robustos, solenemente ignorados pelo presidente do Senado. Moraes foi acusado diversas vezes de abuso de poder e crime de responsabilidade na condução dos inquéritos relacionados à direita, como das fake news e do 8 de janeiro, mas também foi acusado de conflitos de interesse e suspeita de enriquecimento ilícito no caso do contrato de 129 milhões de Viviane de Moraes com o Master. Esse caso aqui é um caso muito bom, exatamente porque foge do crime de hermenêutica, né? Eu já expliquei para vocês que na jurisprudência brasileira se entende que não há crime de hermenêutica. O juiz não pode ser condenado por uma decisão que ele deu, por mais absurda que essa decisão seja. Esse é o entendimento do pessoal. Eu não concordo com isso não, tá? Mas esse é o entendimento do pessoal. Então, esse caso aqui não. Por quê? Porque é dinheiro, né? Entrou dinheiro na conta da família, né? De um caso que está mais do que provado que é um caso problemático. A gente já viu aí a informação conseguiu bloquear do Vorcaro, né? Conseguiu bloquear para o Alexandre de Moraes, ou seja, o cara estava pedindo Alexandre de Moraes para tentar bloquear a prisão dele, né? Para tentar bloquear a liquidação do Banco Master. Lembra que essa mensagem foi passada no dia 17, um dia antes da prisão e da liquidação do Banco Master. Mas o pessoal já sabia, ele já tinha o acesso porque o Moraes Mourão lá, o Luiz Felipe Moraes Mourão, o tal do sicário que tentou o suicídio na cadeia, né? E que aparentemente está com morte cerebral, mas a gente não tem a confirmação disso ainda. Mas o fato é que ele teria acessado a informação e pego essas informações de que o banco seria liquidado e que ele seria preso naquele dia, né? Então, ou seja, ele mandou uma mensagem para o Moraes, conseguiu bloquear aí, porra, bloqueou a parada, porra, dá um jeito de bloquear isso daí, né? Ou seja, tá muito clara essa ligação do Vorcaro com Alexandre de Moraes. E nesse momento, o Senado, que é um órgão que deveria ser a pessoa, deveria ser o órgão responsável pelo controle do STF, não pode ficar parado, não pode não fazer nada, né? Aqui, ó. No caso, o próprio Alcolumbre travou o processo colegiado dos sigilos do Vorcaro, solicitados inicialmente pela CPMI do INSS. Os dados só foram liberados após a troca do Dias Toffoli por André Mendonça na relatoria do caso. O colegiado também foi impedido pelo amapaense de acessar os registros de entrada de Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, no Congresso Nacional, impondo um sigilo de 100 anos sobre os dados. O Alcolumbre deu um jeito de proibir de saber quem que o careca do INSS visitou. Por que ele fez isso? Porque ele e os amigos dele estão tudo lá, né? Você sabe, né? O pessoal da esquerda, todo mundo ligado ao careca do INSS.
No caso das investigações sobre o Master, Davi Alcolumbre também vem ignorando solenemente 2 requerimentos com apoio recorde. Tanto a CPI exclusiva do Senado, proposta por Girão, que teve 51 assinaturas, como bastavam 27, como uma CPI proposta pelo Carlos Jordi, que teve mais de 280 assinaturas, né? Ou seja, uma CPI e uma CPMI. A CPMI é quando ela é conjunta, o Senado e a Câmara juntos, né? A CPI é só da Câmara ou só do Senado. E o presidente do Senado é ele próprio suspeito de manter relações pouco republicanas com o Vorcaro, tendo indicado o presidente do Fundo de Previdência de Servidores do Amapá, que botou 400 milhões de reais em CDBs do Banco Master. Eu já expliquei para vocês que o caso do Amapá é pior até do que o Rio de Janeiro, né? É verdade que o Rio Previdência do Rio de Janeiro colocou R$1 bilhão em títulos do Banco Master. Um absurdo. O Cláudio Castro tem que responder por isso também, não tem dúvida nenhuma não. Tem que botar o Cláudio Castro na cadeia se for o caso, se for provado que realmente ele fez essa merda. Agora, o do Amapá é muito pior, cara, porque o Amapá é muito menor que o Rio de Janeiro, ou seja, o comprometimento das contas dos aposentados do Amapá é muito pior do que o comprometimento das contas dos aposentados do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é um estado relativamente grande em termos de quantidade de gente, né? Em termos de população. E principalmente em termos de funcionar. Cara, como tem funça no Rio de Janeiro? Meu amigo, você não tem ideia da quantidade de funça que tem no Rio de Janeiro. E aí, né, isso pelo menos, o impacto proporcionalmente é menor, né? Então, acho lindo isso daqui. Acho ótimo, acho super justo. Qual a chance disso passar? Eu acho pequena, tá? Por quê? Porque isso tem que passar no Conselho de Ética. O presidente do Conselho de Ética do Senado é o senador Jaime Campos, do União Brasil de Mato Grosso, e o vice-presidente é o Eduardo Braga, do Amazonas, né? E as pessoas no Conselho de Ética estão divididas ali, mas tem maioria para o governo. Então eu acho pouco provável isso prosperar. Agora, vamos ver como é que vai ficar os escândalos do Vorcaro com Alexandre de Moraes nos próximos dias, né? Porque a gente está vendo, cada dia aparece mais coisa, cada dia tem mais mensagem maluca, cada dia tem cada coisa muito pior do que no dia anterior. É assustador o que está surgindo de ligação do Vorcaro com Alexandre de Moraes. Dependendo do tamanho que fica essa coisa, pode ficar insustentável. E ainda tem outro fator, né? O Gilmar Mendes e o Dino bloquearam praticamente a CPMI do INSS, mataram a CPMI do INSS, né? A CPMI conseguiu aprovar a quebra de sigilo de um monte de gente e simplesmente o Dino disse que não pode, acabou passando por cima do André Mendonça, passando por cima de um monte de gente, o que é um absurdo, subvertendo totalmente a justiça, não deveria ter ingerência sobre o Senado. Agora a questão é, o Senado vai fazer alguma coisa ou vai baixar a cabeça e mais uma vez baixar a cabeça para o STF? Essa sucessivo abaixamento de cabeça do presidente da Câmara e do Senado para o STF que botou a gente nessa situação. Tivesse o Arthur Lira e o Pacheco lá atrás, um mínimo de coluna dorsal, né, um mínimo de coluna para sustentar um ataque, sustentar uma briga com o STF, não teríamos chegado nessa situação triste que nós estamos aqui, não teríamos chegado nessa tragédia que nós estamos com um STF que simplesmente não funciona, um STF que virou um partido político interessado apenas em proteger a corrupção dos seus próprios membros, né? Vamos ver o que vai acontecer nisso daqui. Acho ótima a iniciativa do Girão, não sei se vai funcionar. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final, tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.